Para você que está sendo alcançado por essa palavra, nós estamos direto do templo da Igreja Palavra Viva em Cabo Frio e nós queremos abençoar a sua vida. A leitura de hoje está no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, a partir do verso 21. Diz assim o texto da palavra do Senhor. E constrangeram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a sua cruz. Diga comigo, levasse a sua cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte sobre elas, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. Diga comigo, crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação, o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e o outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também, os principais sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegando a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E a hora 9 Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Coloque sua Bíblia sobre o seu assento. Eu quero orar com você mais uma vez em nome de Jesus. Curve a sua cabeça. Senhor, eis aí a tua palavra. Que o Senhor coloque as tuas palavras na minha boca. Que a tua igreja seja edificada pelo Senhor. E principalmente, que o teu nome seja glorificado no nosso meio nessa noite. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar glorificando o nome de Jesus. Existe algo que move a igreja de Cristo sobre a face da terra. E esse algo não tem a ver com questões humanas ou com conjunturas de época. O que move o reino de Deus é justamente a glória que Deus quer manifestar sobre a terra. Tudo aquilo que Deus manifestou ao longo de toda a história culminou para que em um único momento Ele mesmo entregasse o seu Filho, que subsistindo em forma de Deus, não tenha julgado como usurpação o ser igual a Deus, mas Ele se esvaziou da sua glória e foi obediente e tornou-se semelhante aos homens, e sendo reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E por causa disso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora olhe para mim, por favor.
Tudo o que Deus faz atende à manifestação da sua glória sobre a terra. Gênesis capítulo 3, o dia mais terrível da história da humanidade. O dia em que o homem decidiu deliberadamente desobedecer o seu Criador, se rebelar contra o seu Criador. E a partir daí, o pecado entrou na história da humanidade. O nosso tempo tem negligenciado as consequências destrutivas do pecado, o que faz com que nós flertemos com pecados de estimação que nos afastam de Deus, o que faz com que a gente ache que está tudo bem, o que na verdade não está tudo bem, porque para resolver o problema do pecado, Deus enviou o seu próprio Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano de Deus para a humanidade é um plano de relacionamento. Ei, olhe para mim, por favor. Deus deseja se relacionar. Deus deseja um lugar de intimidade. Ele não poupou o que ele tinha de melhor, mas ele entregou. Sabe, quando a gente se reúne num ambiente como esse, e a gente não consegue ter consciência do que realmente está acontecendo aqui, isso torna a nossa experiência meramente, Michael, uma experiência religiosa. É só mais um compromisso que você teve na semana, é só mais uma coisa em um lugar que você frequentou. E aí, de repente, no domingo à noite, antes de ser crente, você fazia qualquer outra coisa. E agora, porque você é crente, você está na igreja no domingo à noite. Porque a religião, ela é ótima em mudar a nossa rotina semanal. Mas só o evangelho do reino de Deus é capaz de transformar e mudar o caráter do homem. Só o evangelho do reino de Deus é capaz de tocar profundamente em quem nós somos e transformar, pegando qualquer tipo de homem, qualquer tipo de mulher e transformando em alguém restaurado à imagem e semelhança de Deus. O que nós fazemos aqui não é trivial, meus irmãos. O que nós fazemos aqui é honrar, glorificar e adorar aquele que não poupou o seu único filho, mas o entregou por amor de nós, para que o seu pecado, para que o meu pecado, na cruz do Calvário, fosse perdoado por ele. Quando diante da cruz, tudo que nós fazemos é ter uma experiência religiosa, você está deixando de lado a boa parte do evangelho. Quando diante da cruz, tudo que é movido em nós é a frequência num galpão, num ambiente de culto, você está menosprezando a melhor parte do evangelho. E o evangelho é: Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu sou o pior, diz o apóstolo Paulo. O evangelho, quando encontra você, ele te dá primeiro a certeza de que Deus continua cuidando de nós. O evangelho, quando se depara diante de um homem ou uma mulher, ele resgata a nossa vida para um lugar onde novamente você enxerga propósito na sua existência. Num lugar onde você enxerga que Deus continua olhando por você. E principalmente num lugar onde você enxerga a realidade de quem você é. Irmãos, o que nós precisamos nesses dias não é virar uma chave para conquistar. O que nós precisamos nesses dias não é viver a melhor semana da nossa vida. O que nós precisamos nesses dias é arrependimento e depositar a nossa fé em Cristo Jesus. Porque sem arrependimento, a obra do evangelho não pode ser concretizada em nós. E é sobre isso que eu quero trazer uma palavra para você nessa noite. O que você faz diante da cruz? O que você faz diante da cruz?
A cruz se tornou um mero adereço para você? A cruz se tornou simplesmente a alegoria de uma experiência religiosa no domingo à noite? A cruz de Cristo é um instrumento através do qual Deus cravou em Jesus cada uma das nossas iniquidades, cada um dos nossos pecados. E diz a palavra que sobre ele esteve o castigo que nos traz a paz. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu quero convidar você nessa noite a fazer um exercício comigo aqui. Imagine-se agora, lá no Gólgota, Jesus sendo conduzido para o lugar no qual ele seria crucificado. Observe e tente pensar quantas pessoas ao redor do caminho cuspiam, xingavam, blasfemavam contra ele. E mesmo assim, a cada passo, ele estava me vendo. Ele estava vendo você. Cada passo fazia com que ele estivesse mais próximo do cumprimento do plano de reconciliação de Deus com os homens. Na cruz do Calvário, todos nós nos tornamos iguais. Na cruz do Calvário, não tem branco, não tem preto, não tem amarelo, não tem indígena, não tem grego, não tem judeu. Diante da cruz de Cristo, Deus nos enxerga como iguais. Homens e mulheres, pecadores, e que precisam desesperadamente dessa graça. A experiência religiosa não pode ser simplesmente uma coisa que a gente faz no domingo à noite. E agora pensa comigo, Jesus chegando exatamente ao lugar onde seria crucificado. Qual é a sua reação diante da cruz? Os soldados então colocam Jesus, que havia passado por uma sessão de espancamento. E para isso eu vou voltar algumas horas no tempo aqui, para descrever para você o que ele passou, sabendo que passaria por causa de mim, por causa de você. Depois de ser julgado, levaram Jesus para o pátio e amarraram Jesus a um tronco de pedra. Os soldados romanos, eles usavam uma ferramenta chamada flagelo, que era um chicote de 3 pontas. E normalmente nesse chicote, na ponta, tinha peças de metal, ossos pontiagudos. Então Jesus é amarrado ali, e sem culpa, sem merecer, os soldados romanos então começam. 1, 2, 3. E Jesus passa então por essa sessão de espancamento. Lá pela 18ª, 20ª pancada, depois do 21º, 22º golpe, as costas de Jesus já estão completamente desfiguradas. Os tecidos da pele já se romperam. O sangue jorra. Só que quando a gente vem para a igreja, bonitinho, cheiroso, bem arrumado, e a gente fica ludibriado por causa das luzes, por causa do telão, por causa do som, é muito fácil perder de vista do que se trata de verdade o Evangelho.
O Evangelho é poder de Deus para manifestar-se sobre homens pecadores que se arrependem e depositam a sua fé no Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus então, depois disso, diz o texto, coloca um manto sobre as costas de Jesus. E eu não sei você, mas eu já cortei o dedo. E a gente bota gaze. Só que na hora que você vai trocar o curativo, acontece o quê? Está agarrado. Porque o sangue coagulou. E aí diz o texto que depois disso, eles enfiam uma coroa na cabeça de Jesus. Uma coroa feita, segundo os comentaristas bíblicos, por espinhos da Índia. Cada espinho tinha o tamanho do meu dedo. Essa é a coroa que arranha o crânio de Jesus quando é colocada. Violentamente colocada. Os soldados romanos pegam novamente caniços e batem em Jesus. Depois de tudo isso, eles cospem, xingam. E aí a gente fica achando que o Evangelho é uma brincadeira que a gente faz, porque não tem nada para fazer melhor do que ir à igreja no domingo à noite. O Evangelho para Jesus custou tudo. E para nós Ele deu de graça. Porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Existe graça para a sua vida nessa noite. Existe graça para você nessa noite. A porta da graça está aberta para você. Oh, meu Deus! E aí diz o texto que depois disso, eles arrancam o manto vermelho que tinham colocado sobre as costas de Jesus e o obrigam a carregar a cruz pelo que a gente chama de via dolorosa. Arrancam, o sangramento começa novamente, colocam sobre os ombros de Jesus o tronco horizontal da cruz, e ele começa então a carregar. Geralmente pesando entre 30 e 40 quilos, ele vai arrastando. Perceba você que no meio do caminho, Jesus estava tão desidratado, tinha apanhado tanto. Irmãos, a crucificação de Jesus não foi um passeio no parque. A crucificação de Jesus não foi uma brincadeira. Ele carrega, e no meio do caminho, era comum. E os soldados romanos ficavam tentando conter as pessoas porque elas queriam chutar, elas queriam cuspir, elas queriam chegar perto para bater. Porque só os piores condenados recebiam a pena de crucifixão. Jesus então, no meio do caminho, ele meio que desfalece. E aí nós chegamos exatamente no texto que nós lemos. Um homem chamado Simão, que era do norte da África, Simão o Cirineu, ele é obrigado pelos romanos a carregar a cruz de Jesus, a ajudar Jesus a carregar a cruz. Para encurtar a história, quando chega no lugar onde iria ser crucificado, normalmente os soldados romanos jogavam o condenado no chão e eles iam preparar a cruz. A cruz, normalmente, a tora de madeira rústica, ela já era furada previamente, porque a força do prego não era suficiente para furar a madeira. E era muito comum que colocassem a mão, no caso o punho, sobre um dos furos, e aí vinha com algo de 25 a 30 centímetros, o prego da crucifixão. Colocavam sobre a mão do condenado. Vinha então um soldado e até cravar o prego ele batia.
Por que, pastor, você está narrando com tanta visceralidade o que aconteceu com Jesus? Porque a igreja não pode esquecer. Por que, pastor, falar sobre isso num culto de domingo à noite? Ué, tem culto certo para falar sobre isso? Se a cruz de Cristo é o que nos salvou, se por meio do que Ele fez na cruz, isso é um motivo para que nós estejamos hoje aqui, a cruz precisa ser lembrada todos os dias. A cruz precisa ser rememorada todos os dias. A cruz precisa fazer parte da vida de todo homem e mulher que quer viver uma vida plena com Deus. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Aí eles esticavam o braço, lá do outro lado. E tem um detalhe sádico a mais. Os romanos não foram o povo que inventou a cruz. Quem inventou a cruz foram os persas. Mas os romanos, eles intensificaram e desenvolveram para tornar esse meio de execução ainda mais eficiente. Qual era o objetivo? Manter a pessoa viva na cruz o maior tempo possível. E aí, depois que o braço já estava pregado, eles esticavam o braço até o outro furo. Era comum que a distância da envergadura variasse. E quando esticavam e não alcançava o outro lado, eles faziam o quê? Um soldado enrolava uma corda no braço do condenado, escorava o pé na costela e puxava o braço até o ombro deslocar, para que pudesse alcançar o outro furo. Pastor, você está dizendo que isso aconteceu com Jesus? Não. Só estou narrando o que acontecia, para que você tenha convicção e ideia do que Cristo pode ter sofrido por você. Como se não bastasse a crucificação. Irmãos, tudo isso para a gente hoje brincar de igreja. Tudo isso para a gente hoje chegar na igreja e se alguém não falar com a gente vai embora e nunca mais volta. Tudo isso para a gente hoje, diante de qualquer tipo de dificuldade, a gente cospe na cara de Jesus de novo. A gente nega novamente. Depois que os dois braços estavam pregados, eles suspendiam. E as imagens não são favoráveis para você compreender do que se trata isso. Jesus está com as costas dilaceradas. As imagens da cruz mostram para nós uma cruz envernizada, uma cruz lixada. Mas você acha mesmo que eles iam perder o tempo de lixar e de envernizar um instrumento de tortura? Então a tora de madeira era rústica. A tora de madeira tinha farpa. A tora de madeira tinha ponta. Estão suspendendo Jesus. E como se já não bastasse o que ele estava sofrendo, as costas vão arrastando, tornando mais dor ainda. Aí eu fico pensando, meu Deus, por que tanto sofrimento? Para que tanta dor? Só é possível compreender o que Jesus sofreu na cruz quando você compreender qual é a real consequência do pecado na tua vida. O pecado não é uma coisa com a qual você possa negociar. O pecado não é uma coisa com a qual você possa conviver alegremente como se não fosse nada. O pecado é o que custou para Jesus a morte na cruz. Porque Deus queria e Ele quer se relacionar com cada um de nós. Resgatar uma humanidade perdida, resgatar uma humanidade caída, homens e mulheres que não merecem, salvos pela graça, por meio da obra daquele que era o justo morrendo pelos injustos, o santo morrendo por aqueles que não merecem. E depois lá, pregado na cruz, Jesus olha para aquela multidão, pessoas blasfemando, pessoas xingando, pessoas dizendo, olha lá, rindo. E ele olha para baixo
e fala assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E sabe o que você faz? Alguém pisou no teu pé, você nunca mais perdoa. Alguém falou de você, você nunca mais libera perdão. Jesus, depois de passar por tudo isso, ele olha para baixo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Tem alguém aqui nessa noite que Deus trouxe você aqui só para você ouvir essa frase. Deus trouxe você aqui nessa noite só para você ouvir essa frase. Você precisa liberar perdão. Você precisa urgentemente, desesperadamente, você precisa liberar perdão para alguém. A obra da cruz escandaliza o mundo, meus irmãos. A obra da cruz é escândalo, porque a graça escandalosa faz com que seja exposta a nossa realidade. E mesmo assim, existem pessoas que diante de tudo que Jesus passou por você, você ainda fica preocupado e se sentindo sozinho, no meio da igreja, no meio da sua família. Talvez porque pessoas não retribuíram para você na mesma medida o que você fez. Ei, olhe para mim, por favor. Deus entregou o que Ele tinha de melhor por você. Você é amado por Deus. Ele continua cuidando de cada um de nós, mesmo que nós não estejamos vendo, Ele continua agindo. E mesmo diante das circunstâncias que você pensa em parar, que você pensa em desanimar, eu vim aqui nessa noite como profeta para declarar sobre a sua vida: Deus continua cuidando de você, Ele continua cuidando da sua casa, Ele continua assentado num alto e sublime trono, e os serafins que voam ao redor dele, eles declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esse é o Deus a quem nós adoramos aqui nessa noite. Existe graça para você, existe perdão para você, existe uma obra que foi completa na cruz. Não fica achando que isso é para quem é religioso, isso é para quem é pastor. Não, não. A obra de Cristo é para todo homem e mulher na face da terra. Basta que você se arrependa. Não é se arrepender do que você fez hoje. Não é se arrepender do que você falou ontem. Não é se arrepender do que você pensou. É se arrepender de quem você é. Porque se você não se arrepender de quem você é, você vai continuar a vida inteira agindo do mesmo jeito e vai morrer e vai para o inferno. Ah, não pode falar de inferno, pastor. Irmão, eu prefiro que você fique chateado comigo, mas que você tenha uma tomada de consciência e entregue a vida a Jesus, do que você ficar feliz comigo e morrer e ir para o inferno. Você acha que eu estou preocupado se você dá dízimo aqui, ou se você frequenta os cultos? Eu estou preocupado é que você vá para o céu. Eu estou preocupado é que naquele grande dia, quando num abrir e fechar de olhos, oh meu Deus, a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nos céus. Oh, aleluia! O Evangelho não é para te dar boa vida nessa terra. O Evangelho não é para você ficar rico. O Evangelho é para você ter salvação em Cristo.
A porta da graça está aberta para você. A porta da graça está aberta e disponível para você. Irmão, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta construir, conquistar, se quando você der o último suspiro, tudo se perde, irmãos. Tudo se perde, irmãos. A vida é um sopro. Agora imagina, no final de tudo, quando você abrir novamente os olhos, você olhar e ver o rosto de Jesus, dizendo para você: servo bom e fiel, foste fiel até a morte, então dar-te-ei a coroa da vida. O nosso maior troféu é saber que existe um livro, o livro da vida do Cordeiro, e o nosso nome está escrito lá. O maior troféu é saber que no coral celestial, junto com os anjos, nós cantaremos ao Cordeiro. Nós cantaremos ao Cordeiro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Irmãos, esse é o motivo para a gente se reunir toda semana. É para isso que a gente se reúne aqui, irmão. Não é para viver uma experiência, não. É para ter uma vida com Deus. Não é para mudar uma conjuntura terrena. É para fixar os olhos naquilo que não se vê. Porque o que não se vê é eterno. Enquanto você ficar simplesmente preocupado com as coisas dessa terra, você não vai conseguir olhar para as coisas do céu. Mas a palavra diz: olhem para as coisas que são do alto. O Evangelho de Cristo nos confronta, porque a gente tem a falsa ideia de que a gente precisa viver a nossa melhor versão. Só que enquanto você ficar buscando viver a sua melhor versão, tudo que você vai viver é a melhor versão de um pecador depravado condenado ao inferno. É por isso que se o velho homem não morrer, o novo homem não pode nascer. Mas quando o velho homem morre, nasce o novo homem, gerado segundo Deus, em virtude e graça provenientes da verdade. O que o Evangelho faz com você não é fazer simplesmente a sua vida ter um objetivo, é transformar quem você é para o plano original que Deus criou você para ser. Não é meramente fazer parte de uma igreja, é compreender que você faz parte do reino de Deus. E aí você começa a viver correspondendo ao que Jesus sofreu na cruz por você, correspondendo à obra que Cristo realizou na cruz. E aí, diante disso, irmãos, tem um trecho da palavra do Senhor que eu fico particularmente pensativo quando eu leio. Porque diante de tudo que acontece com a gente, diante de tudo que Deus nos move em livramentos, em manifestação da glória dele em nós, o apóstolo Paulo diz: o que diremos então diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que deu o seu único filho, que não poupou o seu único filho, mas entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas que pedirmos? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus?
É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e que ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será a fome? Ou a tribulação? Ou a angústia? Ou a nudez? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos como ovelhas levadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o autor, Ele é o consumador. Jesus Cristo de Nazaré, que venceu para vencer. Ele é tudo em todos nós. Aleluia! Aleluia! O evangelho não é por causa de você não, irmão. O evangelho é por causa de Jesus. Ele te dá a oportunidade de fazer parte do que Ele está realizando. Ele te dá a oportunidade de viver, irmãos, a eternidade na tua vida. Isso não é uma coisa que vai acontecer depois que você morrer. Porque a partir do momento que a gente recebe o Senhor Jesus, a eternidade de Deus começa na nossa vida. No exato momento em que nós nos entregamos a Jesus. E Ele começa a moldar. Ele começa a transformar. Ele começa a mudar. Ele começa a fazer. Ele começa a mover. Ele começa a transformar. Ele começa a manifestar o reino de Deus dentro de nós. Aí eu te pergunto, qual é a tua atitude diante da cruz? Quem é você diante da cruz? É muito fácil ser ludibriado por essa parafernália gospel que inventaram aí. Mas o evangelho continua sendo muito simples, irmãos. O evangelho continua sendo simplicidade. Um Deus que é amor. Um Deus que é a verdade revelada para nós. Um Deus que não poupou o que Ele tinha de melhor. Um Deus que entrega. Um Deus que dá. Um Deus que manifesta em nós. O único Deus verdadeiro. O único digno de ser adorado. O único que a sua palavra é verdade, é luz, é remédio. A palavra é luz para as nações. A palavra é luz para os homens. Quando nós nos enfiamos em caminhos obscuros, a palavra é a luz que nos dá a direção. Quando nós nos perdemos em meio à nossa dor, em meio ao nosso sofrimento, em meio àquilo que nos arrasta para longe de Deus, a palavra continua sendo luz para o nosso caminho. A palavra continua manifestando aquilo que Deus tem para fazer na vida de cada um de nós. Irmão, eu não sei o jeito que você chegou aqui hoje, mas eu quero fazer algo contigo nessa noite. Deus tem nos levado, irmãos. Eu tenho ampla convicção do que eu vou dizer para você aqui. Para você que é membro dessa igreja, para você que está nos visitando. Deus está nos levando a uma temporada
de intimidade de relacionamento. Irmãos, a gente acabou de passar por um período de 40 dias de oração. E eu nunca vi Deus responder, mover e mexer em tanta coisa, em tão pouco tempo, como Ele tem feito nessa igreja. Porque Deus quer nos levar a uma temporada de relacionamento e intimidade com Ele. Não é para ficar no raso, não é para viver simplesmente de domingo em domingo, é para que você na sua casa manifeste esse reino. É para que você no teu trabalho sinta essa presença e possa testificar para outros. Então eu não sei, irmão, eu sei de mim. Porque olha aqui para mim, por favor. Não fica achando porque tem alguém em cima dessa plataforma aqui que é menos humano do que você ou é maior do que você, não. Porque não sou. A orelha mais perto da minha boca é a minha própria orelha. Deus está nos levando para um lugar de intimidade. E esse lugar de intimidade está aí pela frente. Esse lugar de intimidade está na caminhada logo ali adiante. Irmão, eu sei o que me atrapalha. Eu quero convidar você a fazer um exercício para você colocar diante de Deus o que te atrapalha para viver essa intimidade. Eu não sei o que é, irmão. Eu não sei se é alguma dificuldade intrínseca. Eu não sei se é algum pecado que você precisa abrir mão. Eu não sei se é alguma decisão que você tem que tomar. Eu não sei se é um posicionamento que você tem que ter. Eu não sei absolutamente o que é. Mas eu quero te dar um conselho nessa noite. Não volta para casa carregando isso hoje, não. Não volta para casa carregando isso. Eu não sei o que você vai fazer, irmão. Eu não sei se você vai vir ajoelhar aqui. Eu não sei se você vai sentar. Eu não sei se você vai ficar em pé. Eu não sei o que você vai fazer. Mas não volta para casa carregando isso que está te impedindo de viver os melhores anos da sua vida em Deus. Não tem a ver com você conquistar tudo que você quer. Tem a ver com você se tornar quem Deus quer que você se torne. Isso não tem dinheiro que pague. Isso não tem riqueza que construa. Isso não tem projeto teu que seja melhor. Deus tem uma grande obra para realizar sobre a terra. E Ele está nos convidando para participarmos disso. Então eu não sei o que você vai fazer nessa noite, mas não volta para casa carregando aquilo que tem impedido você de viver plenitude com Deus. Pelo amor de Deus, nessa noite, manifesta para Deus aí o que você precisa. Entrega para Ele, joga nos pés da cruz e se liberta disso em nome de Jesus.